O livro do Gênesis descreve o Jardim do Éden como um paraíso. Mas isso foi antes da serpente tentar Eva a comer do fruto proibido. Como castigo para o pecado capital, Deus condenou todas as cobras a passarem a vida inteira rastejando sobre seus ventres. Longe de serem bestas sem pernas e desajeitadas, as cobras justificam os antigos mitos de matadoras terríveis, mais sutis do que qualquer outro animal. Elas podem se mover e atacar com a velocidade de um raio, e tornam-se assim as criaturas mais temíveis da Terra. O homem sempre teve um relacionamento especial com as cobras, um misto de fascinação e medo. Alguns dizem que a praga sobre a serpente simboliza a última vitória de Deus sobre Satã. Outros que representa a paixão sexual como um pecado. As cobras também estão relacionadas com o desejo e o medo na mitologia grega. Medusa, um ser poderoso e belo, tinha como cabelo uma massa de cobras retorcidas. Quem se atrevesse a olhar para ela, imediatamente era transformado em pedra. Cobras têm uma reputação confusa. Os deuses gregos da cura escolheram a cobra como símbolo da medicina. Ela está no emblema do corpo médico do exército real. Marco Antônio chamava Cleópatra de a serpente do velho Nilo. Ela morreu segurando uma víbora em seu seio. Acredita-se que São Patrício tenha banido as cobras da Irlanda, mas já que na Irlanda nunca houve cobra alguma, a proeza é mais legendária do que mágica. A ideia de serpentes gigantes fascinaram os primeiros exploradores. Eles voltaram com histórias de pitons com 300 metros de comprimento que exigiam um pequeno exército para subjugá-las. Conforme as viagens foram se tornando mais comuns, as cobras foram diminuindo de tamanho. A maior piton já registrada tinha quase 10 metros. Talvez a lenda mais duradoura sobre cobras seja sobre o poder da música para encantá-las. As cobras não têm ouvidos verdadeiros e nunca escutam as flautas dos encantadores. É o movimento do instrumento que as fascina. Muitos dos encantadores de serpentes costuram uma parte dos lábios de suas serpentes para diminuírem o risco de serem mordidos. Os verdadeiros fatos sobre as cobras é que elas são tão extraordinárias quanto os mitos imaginados. Existem quase 2.000 espécies e menos do que 15% são venenosas. Todas são predadores extremamente hábeis. Elas evoluíram a partir dos lagartos, há mais ou menos 130 milhões de anos. Ao contrário das cobras, os lagartos têm pálpebras que podem piscar, ouvidos externos que escutam muito bem e normalmente apresentam 4 pernas poderosas. Este lagarto parece que parou no meio do caminho da cadeia evolutiva. As pernas do lagarto de língua azul da Austrália não são grandes o suficiente para suportar seu corpo pesado e grosso.
Estes lagartos passam suas vidas perambulando em solo arenoso e não necessitam de pernas fortes para suportar seu peso. Provavelmente, com sua evolução a partir dos lagartos, as cobras perderam todas as pernas ao mesmo tempo. A cobra de vidro é um lagarto, embora pareça uma cobra. Externamente ele não tem nenhum membro, mas dentro de seu corpo ainda encontramos reminiscências ósseas das pernas que ele perdeu. O lagarto anfisbena da Europa não apresenta pernas externas nem internas. Em 50 milhões de anos, possivelmente seus descendentes se tornarão verdadeiras cobras, apesar de ainda terem que mudar muito mais do que sua forma. Os antigos achavam que este lagarto era muito venenoso. Na verdade, são inofensivos. Algumas cobras ainda têm resquícios de membros. Nas grandes serpentes constritoras, esses resquícios das pernas traseiras se apresentam como unhas. Não ter pernas não é uma tragédia. Até mesmo cobras enormes como esta pítona africana com 5 metros é surpreendentemente ágil. As cobras possuem 400 costelas e se movimentam através de poderosos músculos divididos em setores. Nas pítanos e nas boas, os resquícios das pernas traseiras estão ligados à cintura pélvica. A protuberância na parte de cima é onde uma costela quebrada foi reparada. É a combinação de costelas e músculos que faz com que a cobra seja tão flexível. Mas há muito mais nos movimentos das cobras do que uma magnífica ondulação de músculos. As escamas da barriga são aumentadas e podem se sobrepor, dando à serpente uma incrível tração. Assim como a piton, a víbora sibilante africana se movimenta da mesma maneira. As cobras foram elegantemente projetadas, mas até mesmo elas perdem o controle na areia macia. Para superar este problema, víboras e cascavéis que vivem no deserto desenvolveram um tipo de movimento chamado de movimento indireto. A cascavel do deserto, ou cascavel de chifres, apenas toca o chão com 2 pontos de seu corpo de cada vez. A cobra se lança numa série de expansões e retrações sobre a areia. As cobras mais rápidas do mundo são a mamba preta e a cobra sibilante da areia. Facilmente identificável porque não sibila nem vive em terrenos arenosos.
Ela pode chegar a uma velocidade de quase 10 quilômetros por hora, o que faz com que seja difícil de ser capturada. Há muitas vantagens em se ter um corpo longo, muscular e sem pernas. Mas também há problemas. Este é um deles. As cobras geralmente engolem presas muito maiores do que suas próprias cabeças. Esta serpente dos galhos africana está quase terminando com um camaleão. Parece impossível e realmente seria se a cobra não pudesse desarticular a sua mandíbula. O osso quadrado na mandíbula inferior age como uma dobradiça e possibilita que a boca literalmente quase se separe. As cobras têm dentes pequenos para segurar as vítimas, mas que não servem para mastigar. A musculatura do corpo da serpente dos galhos puxa o camaleão para o seu estômago. Não ter pernas não é empecilho para o ataque das cobras. Um longo corpo muscular proporciona a todas as cobras venenosas poder de atingir suas vítimas com uma velocidade devastadora. Na velocidade normal, o ataque desta serpente dos galhos ocupa um quadro do filme, que dura apenas 4/10 de segundo. Muita gente acha que pode ser mordido pela língua bífida da cobra. Ela é inofensiva e é usada para detectar cheiros no ar. Serve como órgão de olfato e paladar. As cobras injetam veneno em suas vítimas através de suas terríveis presas. Há 2 tipos de veneno. As víboras e cascavéis usam hemotoxinas que arrebentam os vasos sanguíneos. Outras espécies, como esta mamba verde, injeta neurotoxinas que paralisam o sistema nervoso. As cobras mais venenosas podem matar em alguns minutos. O veneno, que é saliva modificada, tem 2 propósitos: imobilizar a vítima e destruir os tecidos internos. As cobras não podem mastigar como os outros animais, então o veneno ajuda a acelerar o processo digestivo. A boomslang africana é uma cobra mortal com presas posteriores. É difícil para uma cobra usar as presas da parte de trás de sua boca para morder uma vítima grande como uma pessoa. Esta cobra parece ter 4 presas. É muito comum encontrar um segundo par de presas crescendo para substituir o da frente quando este quebra ou gasta. O veneno entra através dos buracos no topo. Numa presa pequena, o ataque de uma cobra com presas posteriores é fatal. Nas víboras e cascavéis, as presas estão localizadas na parte da frente da boca e ficam dobradas para trás quando não estão em uso. Os dentes pequenos, mais atrás, são usados apenas para segurar as vítimas. As presas são ocas e o veneno é injetado da parte de cima como numa agulha hipodérmica. Elas são muito maiores do que as presas posteriores e mais fáceis de penetrar na carne das vítimas pequenas ou mesmo em inimigos maiores. A víbora do Gabão apresenta as maiores presas, que podem medir até 4,5 centímetros. A naja cuspideira lança seu veneno através de dentes mais especializados. Todas as najas têm presas anteriores que são fixas, mas a naja cuspideira tem uma arma impressionante. Os dutos que conduzem os venenos são fechados e existe um buraco voltado para a frente diante de cada dente. Quando a naja comprime esses sacos de veneno, as presas atuam como pistolas d'água, esguichando veneno a uma distância de quase 4 metros, e em geral nos olhos do inimigo.
é uma arma que pode ser usada tanto para a defesa como para o ataque. Estima-se que no mundo inteiro mais de 40 mil pessoas morram a cada ano vítimas de mordidas de cobras. Há um aumento nesses números nas regiões tropicais, onde mais terras são cultivadas e os trabalhadores se expõem às cobras adormecidas ou de movimentação lenta. Mesmo assim, um número maior de pessoas morre de picadas de abelhas do que de mordidas de cobras. As cobras não venenosas confiam na musculatura poderosa de seus corpos para lentamente espremerem a vida de suas vítimas. Há uma crença popular de que as constritoras esmagam suas vítimas. Na verdade, as vítimas são sufocadas. Depois de desarticular sua mandíbula, a cobra procura engolir primeiro a parte da frente de sua vítima. Mesmo as cobras venenosas têm seus inimigos. A camuflagem serve para esconder a víbora tanto de suas vítimas como de seus inimigos. A coloração estampada da víbora sibilante mistura-se perfeitamente com as sombras do piso da floresta. Seu veneno contém uma das hemotoxinas mais letais. Mas como a maioria das cobras, ela se afasta assim que sente a vibração de passos pesados. A víbora do Gabão é uma das cobras africanas mais mortais e com uma das camuflagens mais perfeitas. Ela é perigosa porque se mistura perfeitamente ao ambiente, o que faz com que seja difícil de ser localizada e fácil de ser pisada. Cobras arborícolas, como a mamba verde, também usam a camuflagem imitando a cor das árvores e folhas. Algumas cobras se fingem de mortas para enganar os inimigos. Não é uma tática comum entre as cobras aneladas. Seu mecanismo de defesa é lançar um fluido de cheiro repugnante que sai de glândulas que se localizam perto da cauda. Somente quando o perigo passa é que ela se move outra vez. Algumas espécies usam outras maneiras para repelir os intrusos. Cada vez que a cascavel troca de pele, a última escama permanece e é adicionada ao final de sua cauda. As escamas se encaixam frouxamente umas às outras e chocalham quando são vibradas. É um aviso para os possíveis inimigos. A intenção do barulho é livrar a cobra de problemas e evitar gastar o veneno que poderia ser usado para pegar alguma vítima. A piton preta é uma fraude. Ela é inofensiva. Mas como imita a cascavel, confunde seus inimigos que pensam que ela é a sua prima venenosa. Cores brilhantes geralmente são um aviso de perigo. Mas nem todas as cobras com faixas coloridas são venenosas. Existe um verso salva-vidas que é o seguinte: vermelho com amarelo perto, há veneno, fique esperto.
vermelho com preto ligado, pode ficar sossegado. A cobra coral é mortal. A serpente real tem faixas vermelhas seguidas de faixas pretas e é completamente inofensiva. Os inimigos das cobras não conseguem distinguir essas mudanças sutis de coloração e, copiando seus parentes mortais, elas são menos atacadas. Algumas vezes é difícil dizer a diferença. A serpente real da Califórnia apresenta suas faixas vermelhas quase todas juntas, mas seu padrão listrado ainda confunde seus inimigos. Uma característica da serpente real é o seu apetite por outras cobras. Ela pode ser mordida, mas parece ser imune ao veneno que poderia matar um homem. A naja cuspideira tem 3 mecanismos de defesa. Dilatar-se o pescoço através da expansão do chamado capuz faz com que ela pareça maior e mais ameaçadora. Ela pode morder e injetar seu veneno na vítima atacada, mas também pode lançar o fluido nos olhos de um inimigo. Isso é extremamente doloroso e, se não for lavado imediatamente, pode levar à cegueira. As cobras são muito rápidas e podem se mover numa velocidade espantosa. São predadores fantásticos, mas ainda assim são vulneráveis a ataques. Algumas espécies, como as cobras arame da África, se especializaram em pegar e comer sua própria espécie. Como as cobras não têm pernas, que são difíceis de manejar, a vítima é facilmente engolida. Elas têm inimigos entre seus parentes próximos, os lagartos. Os varanos africanos sabem que os montículos de cupim abrigam muitos animais diferentes. Os mangustos anões que vivem dentro dos montículos são muito rápidos para o varano, mas a naja cuspideira é mais lenta que o lagarto e é uma de suas presas. A cuspideira é uma cobra grande para o varano atacar, mas o lagarto não se intimida com o aumento do capuz. Suas pálpebras especiais protegem seus olhos caso a cobra lance seu veneno. A cobra morde o lagarto, mas sua mordida não tem nenhum efeito. Ou a pele escamosa do lagarto é tão dura que as presas da cobra não conseguem penetrar, ou o lagarto tem alguma imunidade ao veneno da cobra.
Muitos pássaros se especializaram como caçadores de cobras. O falcão serpentário africano mata as cobras pisando-as com seus poderosos pés. A águia de dedos curtos da Europa aterrissa sobre sua vítima. Ela deve prender a cabeça da cobra para evitar ser mordida durante o ataque. As cobras têm muitos predadores, mas o pior deles é o homem. As cobras não exigem suas vidas, mas o risco de ser mordido por uma delas ultrapassa todos os limites. O medo leva as pessoas a perseguirem as cobras além de qualquer fronteira razoável da autoproteção. A coleta de cascavéis começou com um acontecimento local e pequeno no oeste dos Estados Unidos para reduzir o número de cascavéis que rondavam as escolas e as casas. Essas coletas agora são populares e eventos altamente comerciais. É sabido que em apenas um distrito, 13.000 cascavéis foram recolhidas. Muitas têm sido capturadas não apenas em 2 dias de coleta, mas durante o ano inteiro, o que garante este circo dos horrores. That's right. There wasn't one. No, you're right. Durante o espetáculo, elas são decapitadas e fornecem carne, pele e uma grande variedade de divertimentos macabros. Até a extração do veneno serve a um propósito inútil. É feito apenas para divertir as multidões. Depois, as peles se transformam em souvenirs. É sempre o lado perigoso da vida das cobras que é enfatizado. Na verdade, as cobras passam menos tempo caçando do que a maioria dos predadores, porque suas vítimas são comparativamente maiores e levam mais tempo para serem digeridas. As cobras são animais de sangue frio. Elas absorvem o calor do meio ambiente. Essas cobras trepadoras estão absorvendo o último sol do outono antes de começarem a sua hibernação. Os esconderijos que elas usam são sempre os tradicionais, como uma caverna. Cascavéis migram de muito longe para esses lugares antes que chegue o inverno. O cenário dentro de um desses esconderijos tem a qualidade sinistra que alguns filmes de terror apresentam. A volta do calor na primavera reverte o processo. Esta massa ondulante de serpentes logo se dissipará pelo campo. Uma das primeiras coisas que as cobras fazem quando saem da hibernação é perder ou trocar a pele. Um dos sinais de que isto está prestes a acontecer é quando o revestimento dos olhos se torna opaco. Uma cobra troca de pele várias vezes por ano, ou para acomodar o corpo que cresce, ou porque a antiga pele está gasta. A primeira ruptura acontece no lábio superior, depois que a cobertura do olho, que é uma escama modificada, se solta.
Esta é a chamada dança da víbora e sempre está associada ao namoro. Mas não é uma dança, é um combate cerimonial e acontece entre dois machos que estão competindo por uma fêmea. Eles podem se ferir seriamente, mas na verdade é apenas um teste de força. O perdedor continua na luta por muito tempo sem que haja necessidade de recorrer à mordida. O vencedor estabeleceu o direito de acasalar com a fêmea. Ela não é tão colorida quanto o macho e é muito maior. As víboras estão entre as cobras que dão à luz a filhotes, já que a maioria dos répteis, inclusive as cobras, botam ovos. A fêmea tem que ser grande o suficiente para carregar em seu interior 18 bebês. Os pássaros evoluíram dos répteis e também colocam ovos, mas suas proles são dependentes dos pais durante as primeiras semanas de vida. Pouquíssimas cobras demonstram qualquer cuidado maternal. A cobra anelada geralmente põe seus ovos no monte em compostagem úmido e quente, mas depois que põe seus ovos, elas não têm mais nenhum interesse neles. Às vezes, as cobras põem ovos que em seu interior apresentam um embrião bem desenvolvido, mas nunca há um embrião dentro de um ovo recém-posto por um pássaro. Uma outra diferença é que os ovos das cobras são revestidos por uma pele membranosa. Eles não precisam de uma casca dura para aguentar o peso de um adulto chocando. As cobras fêmeas não tomam conta de suas ninhadas. Para se certificar de que pelo menos alguns sobreviverão, elas podem colocar mais de 40 ovos. Dentro do ovo, o embrião levará no mínimo 6 semanas para se desenvolver. 5 dias depois de serem colocados, os contornos do bebê cobra são claramente visíveis. Os olhos já estão desenvolvidos. E o coração bate com força. Com 6 dias, a cabeça da pequena cobra anelada está tomando forma. Mais uma diferença muito grande entre um ovo de cobra e um de pássaro. O pintinho é ligado à gema e se desenvolve fora dela. A cobra cresce dentro da gema. 2 semanas depois de colocado, e aí está a cabeça. Com 3 semanas, o embrião está muito parecido com uma cobra. Mais 2 semanas e o corpo que aparece na abertura da gema já adquiriu escamas. Tanto o embrião dos pássaros como os das cobras têm o chamado dente de ovo que eles usam para abrir seu caminho para fora da casca. 6 semanas e ele já está quase pronto para eclodir. Os olhos são opacos porque uma das primeiras coisas que a pequena cobra faz ao emergir é trocar de pele. É no mês de agosto que as pequenas cobras emergem.
Faltam 2 meses para a chegada do outono e a hibernação. Antes disso, os bebês precisam dobrar seu peso e engordar para suportar o frio. Aqueles que não conseguirem arranjar bastante comida morrerão. Protegida por esta projeção rochosa está uma cobra trepadora que está começando a colocar seus ovos. As cascavéis produzem filhotes já formados. Os embriões ficam retidos numa membrana fina no interior do corpo da mãe. Esta membrana se rompe pouco antes do nascimento. Quem olha pode pensar que ela está protegendo sua ninhada. Mas, na verdade, ela está descansando do trabalho de parto e ainda não se moveu para deixar sua família entregue à própria sorte. Os bebês não são indefesos. Como todas as cobras venenosas, eles são equipados desde o nascimento com veneno mortal. Cobras são predadores engenhosos. Os pássaros tecelões constroem ninhos pendurados cuja entrada é um pequeno túnel que serve para afastar os inimigos. Eles derrotam a maioria dos atacantes, mas não as bonslang africanas. A pequena cabeça e o corpo fino penetram na maioria das entradas caprichosamente construídas. Não há nada que os pais possam fazer, além de olhar enquanto os pequenos pássaros são capturados. Um casal de threshers que faz seu ninho num cactus cholla, no Arizona, tem muito mais sucesso contra uma cobra corredora preta. A cobra desistiu e o ninho está salvo. O mais bem-sucedido ladrão de ovos entre as cobras é a papa-ovo africana. Ela não come nada mais além de ovos. Ela vive na África tropical, onde durante todo o ano há muitos pássaros nidificando. Depois de ter engolido um ovo muitas vezes maior do que sua própria cabeça, a papa-ovo movimenta a cabeça com várias contrações musculares até que a casca entre em contato com as muitas pontas ósseas bem afiadas. Essas pontas são prolongamentos de suas vértebras. A cobra mexe o pescoço até que as pontas ósseas quebrem a casca. O conteúdo do ovo escorrega para o interior do estômago da cobra. Depois, ela regurgita os pedaços quebrados da casca que não são digeridos. E como esses pedaços ficam com as bordas afiadas, poderiam machucar o interior delicado da cobra. Uma válvula assegura que o conteúdo do ovo não seja regurgitado junto com as cascas. Ovos fornecem uma dieta altamente proteica, mas na maior parte do mundo eles não são encontrados durante o ano inteiro. Sendo assim, poucas são as cobras que podem se alimentar exclusivamente de ovos.
Algumas víboras e cascavéis desenvolveram um método muito especial para detectar suas presas. Entre as narinas e os olhos existe uma fossa profunda. São sensores infravermelhos para detectar calor. São tão sensíveis que podem detectar diferenças de até alguns décimos de grau. Podem perceber o calor do corpo de um rato a metros de distância, em total escuridão ou quando o rato desaparece dentro de um buraco. Só podemos dar uma impressão exata da mensagem recebida por esses sensores de calor, seguindo o rato com uma câmera que transforma calor em imagem. Os sensores de calor detectaram uma vítima em potencial. A língua bífida ajuda a confirmar a direção e a distância através do sentido do tato. A câmera com infravermelho quebra a imagem em várias cores. As partes quentes são em amarelo, as mais quentes em vermelho e rosa, e as mais frias são em verde e azul. A cobra não veria desta maneira, mas seus receptores são tão sensíveis que certamente detectariam os diferentes graus de temperatura no corpo do rato. Quando a cobra se aproxima da sua vítima escondida, ela se dirige para os pontos quentes. O rato corre, mas o veneno age. O sentido do de agora para ajudar a cobra a encontrar a sua refeição. Muitas vezes não se pode imaginar como a cobra anelada comum está muito bem adaptada para caçar dentro d'água. Todas as cobras podem nadar, e muitas delas podem ficar submersas por um período de tempo considerável. Os pratos favoritos da cobra anelada são pequenos peixes e sapos. A maior das cobras de água. Aqui, os exploradores dizem ter visto uma sucuri de comprimento. Esta sucuri tem apenas 4 comprimento. É seu corpo largo que intimida. E é uma constritora gigante em ambiente selvagem, não ultrapasse os 10 metros. Cobra de 4 metros e mire comer um jacaré de pouco mais de 1 metro. A sucuri geralmente ataca dentro d'água ou nas margens dos rios. É uma refeição imensa, mas a cobra sabe como agir. Cobras grandes são conhecidas por mesmo peso que elas e depois ficarem várias semanas sem comer nada. As cobras vivem na maioria dos habitats tropicais e temperados do mundo, inclusive nos mares quentes. Serpentes marinhas são os exemplos mais extremos de adaptação. Elas são cobras e são encontradas em todos os oceanos tropicais, exceto no Atlântico. É um dos mais letais que existem. Adaptaram inteiramente a forma de seus corpos para viverem no ambiente marinho. Cabeças para explorarem as fendas na procura das pequenas enguias e peixes que moram. Suas caudas se achataram para agirem como remos quando estão nadando. Algumas espécies respiram através da pele, o que lhes permite ficar submersas por mais tempo. Elas podem ficar submersas por 1 hora. Suas narinas são impermeáveis e de tempos em tempos elas precisam vir à superfície.
Algumas espécies mais ou menos 50 praia. Elas acasalam e têm seus filhotes dentro dos oceanos, a salvo dos predadores terrestres. Os rituais de namoro e acasalamento são muito parecidos com os das cobras terrestres. Um macho nada junto com uma fêmea esteja pronta para acasalar. Não existe nenhum antídoto eficaz contra as serpentes marinhas, mas na água elas não são agressivas. Pouquidas porque a boca e as presas das serpentes marinhas são muito pequenas, extremamente perigosas, porque seu veneno normalmente fatal tem ação lenta. Quando os sintomas aparecem, geralmente é muito tarde. Os cientistas curam com muito cuidado. Esta é uma serpente marinha verde muito grande. Mergulhadores amadores, mesmo usando roupas de mergulho e luvas, nunca deverão. Embora seja uma serpente venenosa, é extremamente dócil e que tenha sido atacado por uma delas. Às vezes, as pessoas são mordidas por engano, aproximam dos mergulhadores com curiosidade. As histórias bizarras que são quase sempre inverdades. Pouco própria, a menos que sejam intensamente provocadas. A maioria é completamente inofensiva. Longe de serem bestas, elas ocorrem em quase todos os habitats da Terra. Transformaram em mestres do disfarce e da decepção. Elas são formicientes. Através das eras, estes predadores supremos têm são, e para alguns, a causa de um incontrolável medo.